amados do Senhor, nós estamos aqui para mais esse vídeo que se intitula A Pérola de Grande Valor. E ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versos 44 ao 46. E nós lemos lá o verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então olha só, naquele tempo de Jesus e não muito distante de nós, era comum as pessoas que tinham um tesouro, uma coisa valiosa, enterrar aquele tesouro e fazer até o mapa. Não sei se vocês já viram o mapa do tesouro em algum filme, em algum livro. Não se faz mais isso, né? Mas naquele tempo ainda era comum se fazer isso, enterrar um tesouro e fazer o mapa até onde o tesouro estava escondido. E aí, no caso aqui, o homem que enterrou naquele campo, ele sabia que o tesouro dele estava lá naquele campo. Então ele foi vender tudo o que ele tinha para comprar aquele campo que o tesouro dele estava lá escondido. E assim também é o reino de Deus, não é? Mas aonde está escondido o reino de Deus? Os apóstolos perguntaram a Jesus: mas Senhor, como nós saberemos sobre o reino de Deus? Aonde está esse reino? E Jesus responde: o reino de Deus não está ali ou acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus já está entre vós. Já é uma realidade espiritual. Porque Jesus, para os apóstolos, falava diretamente. Eles entendiam as coisas espirituais mais diretamente do que nós. Mas para nós, Jesus deixou essas parábolas, que é uma forma metafórica, uma linguagem metafórica que é subjetiva, assim, em símbolos, né, associando o reino de Deus, no caso aqui, a um tesouro escondido. Não é? Então ficou aqui essa parábola, não é, para dizer se falar sobre o reino de Deus, que o que nós compreendemos que um tesouro escondido dentro de nós, é o qual nós deveríamos vender tudo o que temos para tentar conquistar, obter esse tesouro. Não é? E não é exatamente assim, diretamente vender tudo, tudo materialmente, mas nossos apegos com este mundo, não é? Com as nossas posses, com a nossa família, os nossos amigos e as coisas mundanas. E deixar tudo em segundo plano para adquirirmos esse primeiro plano, essa coisa mais importante que é eterna, que é o reino de Deus. Aí continuamos lá no verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então aqui, o homem negociante que busca boas pérolas, porque naquele tempo as pérolas eram muito valiosas, mais do que as pedras preciosas. Para nós, hoje em dia, as pedras preciosas são mais valiosas, mas segundo a nossa pesquisa, naquele tempo as pérolas eram muito valiosas, porque nós vamos agora falar um pouquinho sobre por que então Jesus associou as pérolas, o reino de Deus, a pérola, uma pérola preciosa, uma pérola de grande valor. As pérolas, elas vêm dos moluscos, que são as ostras, está associada ao mar, as ostras vêm do mar. O reino de Deus está associado ao governo de Deus, à salvação, que é a coisa mais importante que nós devemos buscar na nossa vida, porque estamos aqui na terra, um dia vamos passar para outra, e se não estamos salvos, não vamos para o céu, que é o reino dos céus, o reino de Deus, onde Deus governa, onde Ele é o rei.
Então Jesus associa esse reino de Deus a um tesouro escondido, a pérola de grande valor. Então, falando mais sobre a pérola, como falamos, a pérola ela é formada dentro do molusco, a ostra, que é quando um cisquinho, um grãozinho de areia ou mesmo um parasita entra dentro da ostra. A ostra, não sei se vocês já comeram ostra, é super difícil de abrir. Você tem que ter uma faca bem afiada para abrir a ostra, para comer o molusco que está lá dentro. Não é? Então, é muito difícil um parasita ou uma pedrinha de areia entrar dentro, né? Essa é uma pérola natural, não é? Porque hoje em dia tem as pérolas cultivadas que elas não têm tanto valor, porque o homem foi inventado, criado pelos japoneses, essa técnica, o homem que vai lá e abre de propósito, coloca de propósito o cisquinho dentro da ostra do molusco para formar a pérola. Não é? Então, essas pérolas, elas não são tão valiosas como a pérola de grande valor, que ela é criada naturalmente. Não é? Por um cisquinho que consegue realmente entrar, invadir a ostra, e aí uma fina camada de tecido que é usado pela ostra para proteger as vísceras começa a formar uma proteção para cancelar aquele agressor, não é? E aí essa substância é segregada pelo manto chamado o nácar, ou a madrepérola, como nós vemos aqui. Olha que lindo, que é o revestimento, também forma o revestimento interno da ostra. Por fora ela é feia, mas por dentro ela tem essa superfície nacarada, ou madrepérola. Então a ostra segrega mais dessa substância e envolve o intruso que conseguiu entrar naturalmente ou artificialmente. Então essa substância invasora, ela se cristaliza rapidamente e isola o perigo, formando assim então a pérola. O processo natural, a pérola natural, ela ocorre em cada 10.000 ostras. Então, ela é realmente muito valiosa, não é? E aqui nós associamos o reino de Deus, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque a porta é estreita e apertada e muitos não conseguem passar por essa porta, né? Entrar dentro, como se esse invasor aqui do molusco que vai formar a pérola, né? E agora vem aqui uma explicação muito interessante que nós ouvimos. Ainda eu era uma jovem de 20 e poucos anos quando eu ouvi essa explicação, né? Que a pérola ela só se forma depois que o molusco sofreu um ferimento, uma agressão muito grande, né? E a pérola do reino também, ela se forma dessa forma, né? Quando sofremos um ferimento, sofremos uma experiência bastante dolorosa, e aí a nossa espiritualidade com o Senhor Jesus Cristo vai ajudar-nos a formar daquele ferimento, aquela coisa que nos ofendeu, que nos magoou. Em vez de criar um problema físico, uma doença, aquilo vai se transformar numa pérola. Porque, amados, quando você é um servo do Senhor, você vai ser perseguido, negligenciado, hostilizado. Dizemos isso por experiência própria. Você vai ser pela própria família e amigos, vizinhos, você vai ser ofendido, vão tentar te ofender, vão até conseguir.
Mas, amados, resistam firme, amados. Fique firme na palavra. Principalmente agora nesse final de tempo, se vierem te atacar porque você é um servo do Senhor, fique firme na palavra. Sofra calado. Às vezes a gente tem que dizer a verdade e botar para fora os demônios. Em nome do Senhor Jesus, exortar e exorcizar mesmo os demônios em nome de Jesus Cristo. Mas se não for o caso, sofra calado, ore. Calado assim, né? Sem dar a retribuição, mas vai lá, fecha a porta do seu quarto, ajoelha e ora e clama ao Senhor por misericórdia para você e para os seus inimigos, porque ai daqueles que tentarem tocar nos ungidos do Senhor. Se eles não se arrependerem, irão mesmo direto para o inferno. Então, amados, aqui a vida na palavra não é fácil, né? A gente tem que cancelar, renunciar o nosso ego, o nosso orgulho e procurar, isso é muito importante, o novo nascimento, porque quem não nascer no Espírito, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso não está sendo enfatizado nas igrejas, não é? E é muito importante o batismo do Espírito Santo que Jesus Cristo dá. Nós somos batizados nas águas para o arrependimento dos pecados, para nos lavarmos dos nossos pecados, e é preciso que nós procuremos o batismo no Espírito Santo. Renunciemos o nosso ego humano e procuremos o nascimento em Jesus Cristo com o Espírito Santo, para que possamos obter essa pérola preciosa de grande valor, este tesouro escondido dentro de nós. Tá bem, amados? Fica aqui então essa parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa, da pérola de grande valor, que nós possamos fazer de todo possível para obtermos essa pérola de grande valor, que é o reino de Deus, que já está entre nós, porque o Senhor reina, o Senhor vive. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que respira, a vida que pulsa dentro de nós, no nosso coração, na nossa respiração. O Senhor governa nosso corpo, nossos órgãos. Senão não teríamos vida, amados, senão não viveríamos, não andaríamos, não realizaríamos nossas tarefas diárias. Então, glória a Deus, que o Senhor governa, Ele é o Rei. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.